Saudações, galera. Beleza? Como estão vocês? Espero que bem. Bom, quando a gente começou na semana passada, a gente debateu alguns pontos sobre a história da filosofia, de como a gente iria conduzir esse estudo da história da filosofia. E apesar de vocês terem visto um pouco da história da filosofia ao longo de todo o sétimo ano de vocês, agora a gente vai fazer uma discussão mais aprofundada, já que iremos avançar um pouco mais em alguns pensadores, mergulhar em suas teorias com um pouco mais de profundidade, diferente do que ocorreu, por exemplo, lá no sétimo ano. E hoje daremos início então a essa caminhada com a aurora da filosofia, o surgimento, o início da filosofia. E eu separei uns slides para nortear a nossa abordagem, o nosso caminho pela história da filosofia. Tranquilo? Então vamos adiante. Bom, o pensamento filosófico formulou um rigoroso critério de investigação da realidade, a racionalidade. O sujeito que não mais se satisfaz com as explicações tradicionais passa a ser chamado de filósofo. Aqui eu apresento para vocês dois pontos importantíssimos para a gente entender o nascimento da filosofia. Primeiro ponto, que ela é uma estrutura baseada na razão, que ela é uma estrutura baseada na nossa capacidade de pensar. E segundo elemento importantíssimo, que quem realiza esse pensamento, quem realiza essa trajetória, essa reflexão, é o sujeito chamado de filósofo. Em tradução livre seria o amigo do saber, ou aquele que busca o saber. Bom, mas a filosofia não é o primeiro ou a primeira forma de explicação da realidade. Antes da filosofia, havia um pensamento e uma forma de explicar a realidade. E é a partir daqui que nós sairemos, que nós partiremos para adentrar a história da filosofia. Primeira situação. A filosofia é uma elaboração teórica, prática e conceitual relativamente recente na história da humanidade. E aí vocês devem dizer, como assim relativamente recente? A filosofia tem pouco mais de 2.600 anos. Se a gente parar para refletir, as organizações humanas, o momento em que a gente se organiza de forma sedentária em um determinado local, datam de 6, 7, 8, 10 mil anos atrás. Então, a filosofia tem um quarto disso, representa 25% disso. Como eu havia dito em outros momentos, a filosofia, o termo filosofia, significa amor à sabedoria. Logo, o filósofo é aquele que não se contenta com as explicações prontas. O filósofo é aquele que busca ir além do que já foi falado, do que já foi pensado, do que já foi discutido. O filósofo é um sujeito insatisfeito. Não insatisfeito no sentido de quem só reclama, mas insatisfeito daquele que não se acomoda, daquele que vive se surpreendendo com o mundo, vive se admirando com o mundo e por isso deseja conhecê-lo cada vez mais. Aí a gente vai se aproximando do conceito de mito. A explicação mítica, ou seja, a narrativa do mito, não está baseada na ordenação racional que caracteriza o discurso lógico. Onde é que eu quero chegar com isso? Quando a gente pensa o discurso mitológico, quando a gente pensa o mito, é preciso que uma coisa fique muito clara. O mito ele não está baseado na razão. O mito é uma
construção, uma narrativa que os povos usavam para explicar suas origens e explicar também a realidade que os cercava. Óbvio que como a gente está numa sociedade ocidental, a gente acaba tendo como referência maior o mito grego, a mitologia grega. Por quê? Porque a Grécia é considerado o berço de nascimento do Ocidente. Daí a gente conhecer muito da mitologia grega, daí a gente conhecer inúmeros dos deuses gregos, dos heróis gregos. Quando a gente observa sob esse ponto de vista, a gente vai perceber que a razão está em um ponto dessa questão e o mito está do outro. Por quê? Porque as explicações míticas usavam figuras sobrenaturais, figuras fantasiosas, explicações que extrapolavam a capacidade de olhar e analisar de forma racional e lógica. Por isso que a explicação mítica não está baseada na ordenação racional. E aí, as questões fundamentais nos remetem à seguinte situação: as narrativas míticas compunham a mentalidade e o horizonte de formação das sociedades gregas. E aqui cabe um parêntese importantíssimo. É natural que hoje a gente encare os mitos gregos, os mitos de outras civilizações, como se elas fossem ilusões, como se elas fossem mentiras, como se elas fossem formas de enganar as pessoas. Não, não eram. Todos os sujeitos que narravam mitos, todos os sujeitos que consumiam aquelas histórias, aquelas mitologias, eles verdadeiramente acreditavam naquilo. Eles verdadeiramente acreditavam em todas aquelas narrativas. Tanto acreditavam que o mito servia como base para a educação dos povos gregos. Daí a ideia de horizonte de formação. Porque não adiantava dizer para uma criança grega em formação que ela deveria ser corajosa. Era preciso dizer que ela deveria ser corajosa como Aquiles o foi na guerra de Troia. Não bastava dizer para uma criança que ela poderia ser inteligente, sagaz, articulada. Era preciso dizer que ela deveria ser como Ulisses ou Odisseu em sua odisseia para retornar a Ítaca. Então, todos esses modelos, todas essas realidades que o mito apresentava, serviam como referência para pensar as relações sociais e explicá-las. Por isso, o mito é um elemento tão forte e tão presente na formação da civilização grega. Vou avançar para o próximo slide. Só que chegou um momento que o mito não explicava de forma convincente, de forma a convencer a todos, a realidade que ele tentava. Ele tentava dar sentido, que ele tentava explicar. E aí, aquelas falas, aquelas narrativas, aquelas explicações da origem dos deuses, da origem da realidade, de como nós fomos criados, passa a não satisfazer. É bem provável que todos vocês já tenham ouvido o mito de Prometeu acorrentado. É um mito de origem dos seres humanos. Narra esse mito que dois titãs, irmãos, Epimeteu e Prometeu, foram responsáveis por quem somos. Epimeteu nos criou do barro, como quem faz bonecos. Prometeu, tocado pela criação dos seres humanos, mas insatisfeito porque nós éramos figuras estáticas, sem autonomia, sem capacidade de refletir, só barro. Prometeu então sobe ao Olimpo como titã, rouba o fogo de Zeus, desculpa, o deus maior do Olimpo grego, e dá aos humanos.
Esse fogo do Olimpo, esse fogo de Zeus, garante aos seres humanos a capacidade de raciocinar, a autonomia, a individualidade, a genialidade humana. Por conta dessa ousadia de Prometeu de invadir o Olimpo e roubar o fogo sagrado de Zeus, Prometeu é condenado pela eternidade a ficar acorrentado a um penhasco, onde, durante o dia, uma ave comia-lhe o fígado e, durante a noite, esse fígado se reconstituía para ser devorado no dia seguinte pela mesma ave, pela eternidade. Essa foi a punição que Prometeu recebeu de Zeus por ter dado fogo do conhecimento, o fogo da autonomia aos seres humanos. Percebam, olha como o mito ele cria uma história para explicar uma realidade do porquê, por exemplo, somos diferentes de todos os outros animais. Porque pensamos, porque refletimos, porque agimos da forma como agimos. Só que todas essas explicações elas já não eram suficientes para aqueles sujeitos. Então, uma palavra logos, que significa razão, passa então a confrontar o mito. E o que é o logos nesse contexto? O logos é o que vai formar a base do pensamento que está surgindo, que é a filosofia. E aí, esse discurso filosófico dispensa explicações fantásticas e sobrenaturais. Por que ele dispensa? Porque essa é uma característica do mito. Ao dispensar essas explicações fantásticas e sobrenaturais, a filosofia abraça quem? O Logos, que representa a razão. Quer dizer, representa a nossa capacidade de refletir. Então, o Logos filosófico, a razão como ordenação coerente da realidade. Ou seja, eu vou começar a pensar a realidade a partir do que é possível explicar através da razão. E não mais amparado ou aceitando essas explicações fantasiosas, vinculadas à ideia de sobrenatural. Logo, desde a origem, a filosofia se orienta por um princípio comum a todos os seres humanos. Que princípio é esse que é comum a todos os seres humanos? A capacidade de pensar, a capacidade de refletir e de organizar os pensamentos. E a filosofia nasce então nesse cenário. Logo, a narrativa mítica, o mito, ele passa a ser uma realidade, um universo cada vez mais distante dos indivíduos que começam a criar e consolidar a filosofia como um pensamento racional, uma estrutura de pensamento baseado na razão. Só que, para que a gente compreenda tanto o mito grego quanto a filosofia em sua origem, é preciso que a gente tenha consciência que quando a gente pensa esse modelo mítico, ele está completamente distante das nossas referências judaico-cristãs. Um ponto aqui pode ser levantado como antagônico, como completamente diferente. No nosso modelo judaico-cristão, que é o cristianismo que nós acreditamos, ele é monoteísta, ou seja, existe um único Deus. E este é o nosso centro do universo, né? Deus está no centro disso tudo e é o criador de tudo que existe segundo o cristianismo. Quando a gente olha para o mito grego, quando a gente olha para a filosofia que está surgindo, a gente precisa compreender que aquela cultura compartilhava a crença no politeísmo, ou seja, havia uma pluralidade de deuses, os deuses com as mais variadas características, com as mais diversas responsabilidades. E entender isso nos ajuda a compreender como a filosofia e como o mito grego existiram ali nesse processo histórico. Por isso a gente vai precisar compreender esse paganismo, ou seja, desses povos que ainda não haviam sido convertidos ao cristianismo. E aí que tinham, a partir de suas crenças, a construção de suas próprias explicações. Mas o que, então,
desencadeia esse movimento de nascimento da filosofia. Os gregos, eles desejavam saber, esses primeiros filósofos, de que tudo era feito. Essa foi a pergunta feita pelo primeiro deles, Tales de Mileto. Tales disse: de que tudo é feito? Ao realizar essa pergunta, que é uma pergunta relativamente simples, ele nega que nós fomos criados pelos deuses, porque ele está perguntando de que tudo é feito. E aí isso vai dar início ao movimento que vai gerar a filosofia. Por quê? Porque ao perguntar de que tudo é feito, ele passa a buscar o que a gente chama na filosofia de arqué, que em tradução livre seria aí princípio originário ou princípio de tudo, ou elemento primordial. E aí aqui tem um erro de digitação. Os filósofos da physis, ou em tradução livre seria os filósofos da natureza, já que o termo physis remete à natureza, é a tradução de natureza da história da filosofia, vão buscar o princípio originário de que tudo é feito. Que elemento é esse que está presente em tudo que existe? Essa vai ser a caminhada. E aí começam a surgir debates diversos, óbvios, que depois, bem depois, sobre se houve continuidade do mito com a filosofia ou se houve uma ruptura entre o mito e a filosofia. E aí os historiadores da filosofia vão, cada um, apontar numa direção. E as discussões são as mais diversas possíveis. John Burnett diz que a filosofia surgiu no momento de descrédito das explicações míticas e religiosas. Bom, ele está dizendo que houve um enfraquecimento da importância dos mitos para que a filosofia surgisse como explicação. E está correto. Porque quando os primeiros filósofos começam a duvidar das explicações mitológicas, é que eles começam a buscar uma outra explicação. A filosofia não aceita contradições em suas explicações. A filosofia, como um pensamento organizado racionalmente, ela não pode dizer que uma coisa é e depois voltar e afirmar que aquela mesma coisa não é. Não pode haver essa contradição. A explicação precisa ser clara. Um pensador precisa construir o seu raciocínio de forma organizada. Óbvio que um pensador pode defender uma ideia e um outro pensador defender uma outra ideia. Ou o mesmo pensador pode começar defendendo uma ideia e perceber que aquela ideia que ele defendia não era tão importante quanto ele julgava. E ele volta atrás, se reorganiza e se posiciona de uma outra forma. Mas ele não, isso aconteceu diversas vezes ao longo da história da filosofia. E vocês vão perceber isso. Mas ele não pode dizer e deixar de dizer no mesmo pensamento. Tranquilo? Aqui abaixo eu coloquei alguns conceitos importantes para o entendimento desse primeiro momento, que são cosmogonia, e a cosmogonia seria a criação do mundo, como o mundo foi criado. A cosmogonia era a forma do mito explicar como o mundo foi criado. A teogonia, que é a explicação de como os deuses nasceram, como eles se originaram. E a cosmologia, que é o estudo do cosmo. O que é o cosmo? O cosmo era toda a realidade existente. Então, esses são conceitos que vocês precisam entender, precisam conhecer, precisam se apropriar, porque volta e meia todos esses conceitos aparecem numa ou noutra questão, num ou noutro dado de uma prova, ou mesmo numa leitura de um texto filosófico. Tranquilo? Vamos adiante. Bom, a filosofia grega. Os primeiros filósofos, os filósofos que nós conhecemos historicamente, eles são da cidade de Mileto, ali na região da Jônia. Os três primeiros são Tales, Anaximandro e Anaxímenes. E Mileto, naquele cenário, era um importante polo comercial.
Então, recebia gente de todos aqueles espaços próximos para comercializar, para debater, para conviver. E talvez essa efervescência cultural, esse contato com diversas culturas, tenha oferecido a bagagem, o conhecimento necessário para que a filosofia surgisse ali. Mas, e aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é importantíssimo, mas surge bem depois mesmo, final do século XIX, início do século XX, uma discussão de se de fato a filosofia surgiu na Grécia ou se a Grécia só organizou essa filosofia que talvez tenha surgido antes. Aí surgiram a partir daí duas correntes de pensamento. Uma corrente que afirma que a filosofia nasceu na Grécia e apresenta a história da filosofia como surgida na Grécia e que chama de milagre grego, o nascimento da filosofia. E existem outros pensadores que acreditam que a filosofia nasceu ali no que a gente chama de Oriente. E aí eles são chamados, esses pensadores que defendem essa teoria, são chamados de orientalistas. Por que essa discussão surgiu? Se a gente parar para pensar, antes da civilização grega, existiram diversas grandes civilizações. Existiram diversos outros povos, os egípcios, os fenícios, os assírios, os babilônicos. Então, a gente tem grandes civilizações, inclusive que deram grandes contribuições para o estudo da astronomia, para o estudo da matemática, para o estudo da medicina. Bom, se essas civilizações anteriores propagaram diversos conhecimentos ao longo do tempo, são os fenícios que criam a escrita cuneiforme, que é a base da nossa escrita hoje. Os assírios eram exímios conhecedores da arte da guerra. Os egípcios avançaram absurdamente na medicina e na matemática. Não à toa, as pirâmides egípcias continuam como exemplo máximo da matemática. Então, assim, como então explicar que povos que desenvolveram tanto e pensaram tanto não organizaram a filosofia? Então, essa discussão permanece. Se foram os gregos que inventaram essa forma de pensar ou se eles apenas sistematizaram. Mas uma coisa é fato: a filosofia foi um momento inovador da humanidade e os gregos têm um papel fundamental na organização, na sistematização do pensamento. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. Os primeiros filósofos. Bom, quando a gente fala nos primeiros filósofos, e a gente vai estudá-los aqui, é preciso se dizer que não existem materiais completos desses primeiros filósofos. Você não vai encontrar um livro do Tales, ou um livro do Anaximandro, ou, sei lá, um texto completo do Anaxímenes. Não. Tudo que chegou para a gente, tudo que ficou conservado foram fragmentos, pequenos textos, às vezes uma palavra, duas palavras, e aí os estudiosos foram ampliando isso. Logo, há uma dificuldade muito grande em atribuir sentido a esses fragmentos, já que eles estão muito distantes de seu momento histórico. E aí, o que fica claro nesses pequenos fragmentos é a tentativa de explicação do cosmo, ou seja, da realidade. Essa é, na verdade, uma prioridade que fica muito claro quando a gente vai observar esses fragmentos. Mas quem são esses primeiros filósofos? Os primeiros filósofos a gente pode chamar os três primeiros filósofos. Apesar de viverem ali praticamente no mesmo período, se conheceram, foram professores um dos outros. A gente tem, pela cronologia, pelo tempo, Tales como o primeiro filósofo, o homem que fez a pergunta de que tudo é feito e que muda tudo. E ele vai dizer que a arqué, que o elemento primordial presente em tudo que existe é a água.
Sim, a água. Ele vai dizer que a água, que tem sua característica úmida, está presente em tudo o que existe. Logo, absolutamente tudo tem água. Anaximandro, que conviveu com Tales, discorda completamente dessa afirmação de Tales. Anaximandro vai dizer que o mundo é uma infinidade de coisas. O mundo tem uma infinidade de coisas. E se ele tem uma infinidade de coisas, é natural que o que construiu essa infinidade de coisas é uma substância que é infinita. E como eu não sei de que cada coisa é feito, essa substância também é indeterminada. Então ele diz que o que forma tudo é infinito e indeterminado. E ele chamou esses dois conceitos juntos, ele chamou de apeiron. O apeiron para ele é a origem de tudo que existe. Mas Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, vai discordar do mestre e vai dizer que, olha, eu concordo que a substância é infinita, porque o tempo todo surgem coisas novas. Se ela fosse finita, já teria acabado. Mas ela não é indeterminada, como o senhor pensa. Ela é determinada, ela é o ar. E como o ar forma tudo que existe? Através da condensação ou da rarefração. Através desses dois fenômenos, o ar cria tudo que existe. E o ar é mais fundamental do que a água, porque a gente fica um tempo sem água, mas a gente não fica um tempo sem ar. O ar é fundamental para a vida. E percebam que quando a gente para refletir, essas teorias nos parecem ingênuas, mas não são. Não são porque foram essa nova forma de pensar que abriu os caminhos para que a gente chegasse hoje ao que a gente pensa e o que a gente desenvolveu a partir de todos esses pensamentos. Tranquilo? Para fechar essa primeira parte, uma outra escola presente e importante naquele contexto é a chamada escola pitagórica. Os pitagóricos, ou seja, os alunos de Pitágoras, eles foram importantíssimos na construção de uma teoria. Que teoria era essa? Pitágoras defendia que tudo que existe, pode ser explicado pelos números, pode ser representado pelos números, pode ser enxergado através dos números. Pitágoras era um matemático e é atribuída a Pitágoras também a invenção do termo filosofia e do termo filósofo, como amor à sabedoria ou amor pelo saber, e o filósofo como aquele que ama a sabedoria, que ama o saber. E é também de Pitágoras o teorema que leva o seu nome, o Teorema de Pitágoras. Então percebam que ao defender os números como arqué, como elemento primordial presente em tudo que existe, Pitágoras construiu toda uma trajetória matemática que deu a ele um lugar de suma importância na história da filosofia. Tranquilo? Bom, aqui eu concluo essa primeira parte. Solicito que vocês leiam esse conteúdo até a escola pitagórica. Se surgir alguma dúvida, anota no caderno para que a gente retire na próxima live. E a gente se vê em breve. Tranquilo? Forte abraço a todos e até mais.